Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor Deus. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus, no exercício de sua bondade e misericórdia, continue falando poderosamente ao nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ninguém melhor do que o ser de Deus para falar poderosamente ao nosso coração, porque ninguém conhece melhor a nossa vida do que Ele. Ele conhece a nossa história no que diz respeito ao nosso passado, a história que está sendo construída no nosso presente e a nossa história que ainda será desvendada para todos nós no nosso amanhã, mas que já foi definitivamente construída por Ele na sua soberania e sabedoria. Eu quero pensar o texto lido a partir da seguinte temática: Paulo e a sua libertação futura. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu e você poderíamos ter estudado, e aí eu digo em especial aqueles que estiveram conosco no domingo passado, esse texto de Filipenses 1, 21, em conjunto com Filipenses 1, versículo de número 20. Pois o versículo de número 21, ele é nada mais, nada menos do que um complemento, uma somatória daquilo que está posto no versículo de número 20. Mas se eu tivesse feito isso, a exposição teria durado alguma coisa em torno de 1h30, 1h15. E eu teria perdido a sua atenção, eu teria perdido o seu coração. Então se fez necessário, por uma questão de didática, trazermos esta exposição em duas partes, em dois blocos. Qual que é o tema da exposição? E aí eu faço questão de repeti-lo mais uma vez. Paulo e a sua libertação futura. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas para que eu e você possamos entender aquilo que está posto no versículo número 21, precisamos ter em mente aquilo que está posto no versículo número 20. Afinal de contas, aquilo que vem a seguir é um complemento daquilo que fora dito anteriormente. No momento em que nós discutíamos ou meditávamos no versículo número 20, assim nós fizemos pensando a seguinte temática: Paulo e a sua libertação futura, a expectativa de não ser envergonhado e Cristo Jesus glorificado. Naquele domingo nós apreendemos duas importantes lições que devem nos orientar para todo sempre em nossa caminhada de fé. A primeira verdade destacada naquela noite: Paulo acreditava em sua libertação futura, de modo que em nada seria envergonhado. Pergunta: onde é que isso está no texto? Versículo de número 20, primeira parte. Nós extraímos da exposição da primeira parte do versículo número 20 a verdade de que Paulo conseguia olhar para o seu futuro com otimismo, com esperança, partindo do pressuposto de que aquilo que ele vivenciava em termos de fé não seria envergonhado no dia de amanhã. Dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas fora: continue acreditando, continue se esforçando, continue se dedicando, continue zelando das coisas do Senhor. Deus não permitirá que eu e você, no exercício da nossa fé, no exercício do nosso comprometimento com as coisas que pertencem a Ele, sejamos envergonhados. As nossas lutas, as nossas tribulações, as adversidades do tempo presente, elas são momentâneas. Aquilo que nos aguarda no dia de amanhã é sem comparação, em termos de glórias excelsas, maravilhas exuberantes, na medida em que eu e você adentrarmos aos portões celestiais. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Filipos: eu continuo acreditando, a despeito da situação massacrante que caracteriza o meu tempo presente. Enquanto que alguns, no seu tempo presente, esperavam o esmurecimento espiritual do apóstolo Paulo, Paulo se mostrava vivaz, confiante,
otimista, esperançoso no que diz respeito ao seu futuro. E uma das coisas que o mantinha vivo era a certeza, era o aguardar da verdade de que aqueles que depositam a sua confiança em Deus jamais serão envergonhados. Envergonhados serão aqueles que sem causa agem traiçoeiramente. Alguma coisa em torno disto, nós discutimos o primeiro ponto da exposição de domingo passado. Em segundo lugar, Paulo acreditava em sua libertação futura, de modo que Cristo fosse glorificado em seu corpo. Versículo de número 20, segunda parte. Uma das coisas que nós destacamos na exposição de domingo passado, quando nós analisávamos a segunda parte do versículo número 20, fora: um dos desejos mais latentes, mais vibrantes do coração do apóstolo Paulo era glorificar o seu Senhor absoluto no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se o apóstolo Paulo fosse solto da prisão, das grades físicas que o prendia, da sua prisão domiciliar, ele continuaria pregando o evangelho. Mas se Paulo fosse morto, se Paulo fosse martirizado, de alguma forma muito mais especial, ele estaria para todo sempre com o seu Senhor absoluto nas regiões celestiais. De modo que para Paulo, tanto a vida quanto a morte, no final das contas, significavam a mesma coisa. Por quê? Porque para Paulo, uma coisa era vibrante em seu coração: glorificar a Cristo. Dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas fora: o que você tem feito com a sua vida? Cristo Jesus está sendo glorificado em você? Quais são os alvos do seu coração, as suas metas, os seus propósitos? Em todos os seus projetos, em todas as suas metas, um alvo deve superabundar: glorificar a Cristo em todas as coisas. Alguma coisa em torno disto, nós destacamos o segundo ponto no domingo passado. E agora conteúdo novo, versículo de número 21, primeira parte, melhor dizendo. Paulo acreditava em sua libertação futura, pois não vivia mais preso a este mundo, e sim vivo para Cristo Jesus. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 21, primeira parte. Olha o que nos diz as Sagradas Escrituras. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. E aí eu chamo a sua atenção para alguns detalhes na primeira parte do versículo de número 21. Primeira informação que considero extremamente importante. Olha como é que o apóstolo Paulo começa o versículo de número 21. Porquanto. E o que eu e você temos à luz do texto original? Nós temos uma conjunção explicativa, gar. E a ideia aqui basicamente é a seguinte: o apóstolo Paulo, no versículo de número 20, nos dissera aos irmãos da igreja em Filipos, que ele conseguia olhar para o seu futuro e ter a certeza de que não seria envergonhado. E mais, o apóstolo Paulo conseguia olhar para o seu futuro e ter a certeza de que Cristo Jesus seria glorificado em sua vida, quer pela vida, quer pela morte. Mas Paulo, tem como você ser mais claro acerca daquilo que dissera no versículo número 20? Tem. Aí ele escreve o versículo de número 21. Ou seja, o versículo de número 21 é um somatório daquilo que está posto no versículo número 20. É uma explicação, um complemento, uma elucidação daquilo que ele dissera no versículo anterior. Logo, eu e você não podemos olhar para o versículo número 21 com displicência. Precisamos deter devida atenção aos detalhes desse texto. Pois o que eu e você temos? Eu e você temos um somatório daquilo que está posto no versículo anterior. E olha a sequência do versículo número 21. Porquanto, para mim. E aí eu chamo a sua atenção para essa expressão, para mim. O apóstolo Paulo não está falando em terceira pessoa. O apóstolo Paulo não está falando em segunda pessoa, o apóstolo Paulo está falando em primeira pessoa. Tentando ser mais claro, ele está confessando, abrindo o seu coração, explicitando uma particularidade do seu ser. Tentando ser ainda um pouco mais claro, o apóstolo Paulo não está falando de terceiros, como se ele quisesse dizer para os crentes filipenses ou para os seus leitores posteriores: vocês
devem viver Cristo Jesus. Pelo contrário, ele está falando de si mesmo. É como se ele estivesse confessando uma particularidade da sua disposição espiritual. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está mostrando-se no seu sentido mais pleno. Ele está descortinando a sua mente. Ele está descortinando o seu coração. Ele está descortinando o seu ser interior. Uma das coisas que movia o apóstolo Paulo era a pessoa de Cristo Jesus. Por causa disso ele diz, porquanto para mim, sequência do versículo número 21, o viver é Cristo Jesus. Tentando ser um pouquinho mais claro, para Paulo nada mais era importante a não ser a centralidade de Cristo Jesus em sua vida. O desejo ardente do coração do apóstolo Paulo era que Cristo Jesus fosse exaltado em todas as esferas da sua existência. Um comentarista bíblico chamado William Hendricks ilustra muito bem o que significa esse viver Cristo na medida em que ele cita um compositor chamado Will Thompson. E olha o que diz esse compositor. Cristo é o mundo inteiro para mim, a minha vida, a minha alegria, enfim, minha força no dia da angústia, a minha força em todos os dias. Sem Ele, certamente não conseguirei fazer coisa alguma. Quando estou triste, eu procuro, pois nenhum outro é capaz de trazer paz ao meu coração. Pois somente em Cristo Jesus, verdadeiramente, eu estou seguro. Quando eu estou triste, é Ele quem procuro. Nele eu procuro me reanimar, pois Ele é meu amigo acima de toda e qualquer circunstância. Tentando ser um pouquinho mais específico, o que significa de fato e de verdade viver Cristo Jesus? E aí eu e você poderemos navegar na própria epístola de Paulo aos Filipenses. Se eu e você formos para Filipenses capítulo 4, versículo número 13, lá eu e você iremos encontrar a seguinte verdade, de que Cristo Jesus é a fonte da nossa força. Se eu e você formos para Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, eu e você iremos encontrar que Cristo Jesus deve ser a nossa mente, a nossa disposição, a nossa humildade latente. Se eu e você formos para Filipenses capítulo 3, versículo número 8, Cristo Jesus deve ser o centro das nossas experiências. Em outras palavras, o centro do nosso conhecimento com aquele que, ou acerca daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Filipenses capítulo número 3, versículo número 9, Cristo Jesus é aquele que imprime em todos nós o senso de justiça. Filipenses capítulo 3, versículo número 1 e Filipenses capítulo 4, versículo número 4, Cristo Jesus é a fonte da nossa alegria. Se eu e você formos para um outro texto, para além da epístola aos Filipenses, mais precisamente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 15, Cristo Jesus, em outras palavras, é o centro do nosso viver para a glória de Deus. Se eu e você navegarmos em um outro texto paulino, mais precisamente em Gálatas capítulo número 2, versículo número 20, eu e você iremos descobrir que Cristo Jesus é nada mais, nada menos do que o bom depósito de fé. Logo, em Cristo Jesus, eu e você experimentamos de verdadeira vida vivida para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo estava certo de que ele poderia olhar para o seu futuro com otimismo. Por quê? Porque no seu tempo presente, o seu viver era Cristo Jesus. Se tem uma das coisas que deve reger a nossa vida, as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, é a centralidade de Cristo Jesus em nós. De modo que nada em nossa vida deve falar mais alto do que a pessoa de Cristo Jesus. Se eu posso trazer uma aplicação prática para todos nós, à luz da primeira parte do versículo número 21, é esta: Cristo Jesus
é o centro verdadeiramente de sua vida? Você vive em função da centralidade, da prioridade máxima do coração de todo genuíno cristão? Se você estiver respondendo no seu coração que sim, de fato e de verdade, Cristo Jesus precisa ser o seu viver diário, precisa ser a expressão máxima dos seus pensamentos, das obras das suas mãos, do trilhar dos seus passos. Nada e ninguém mais deve falar mais alto em seu coração do que a centralidade de Cristo Jesus em sua vida. Primeira verdade destacada na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, pois não vivia mais para este mundo, e sim para Cristo Jesus. Ele não estava mais preso nesta realidade de vida, ele agora vivia unicamente, restritivamente, para a pessoa de Cristo Jesus. Em segundo lugar, segunda importante lição na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, pois a morte não lhe era prejuízo, e sim lucro. Deixa-me repetir. Paulo acreditava em sua libertação futura, pois a morte não lhe era prejuízo, e sim lucro. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do versículo número 21. Acompanhe comigo a leitura do texto ora indicado. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E aí eu chamo a sua atenção para o seguinte detalhe. Para muitos, a morte significa nada mais, nada menos do que a cessação da vida. O sujeito tem unicamente, restritivamente, esta esfera de existência. Mas quando nós submetemos estes dizeres, estas afirmações, ao crivo das Sagradas Escrituras, nós descobrimos que não subsiste, pois a vida não se encerra aqui. O que eu e você experimentamos depois da morte é nada mais, nada menos do que o início de um novo ciclo, o encerramento de um primeiro ciclo e o início ou a abertura de um novo ciclo da nossa existência. Se eu e você navegarmos nas páginas das Sagradas Escrituras, eu e você iremos descobrir basicamente 3 manifestações da morte, e que de alguma forma eu e você precisamos ter em mente. A primeira delas, morte física. De alguma forma, todos nós iremos passar pela morte física, com a exceção daqueles que aqui estiverem quando Cristo Jesus voltar no seu segundo advento. Aqueles que estiverem vivos nesta esfera terrena, quando Cristo Jesus voltar no seu segundo advento, terão seu corpo corruptível anulado, e no lugar do que é corruptível se dará ênfase ou valor ao que é incorruptível. Nosso corpo de pecado se esvai, e o que vai predominar é a santidade de Cristo Jesus em nós. Mas, basicamente, levando em consideração as promessas das Sagradas Escrituras, Jesus Cristo já está à porta, mas é quase certo que eu e você iremos passar pela morte física. A cessação da existência nesta esfera terrena. Só que existe uma outra manifestação de morte, a saber, morte espiritual. Mais precisamente, isso se extrai de Gênesis capítulo 3, de Efésios capítulo 2. O que é a morte espiritual? A morte espiritual não é necessariamente a cessação da vida em termos físicos. Pois lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva caíram em pecado, eles não morreram imediatamente em termos físicos, mas certamente morreram espiritualmente. O que é a morte espiritual? A separação da correta relação com o Senhor Deus. E quem é que causa isso em nós? O pecado. Tentando ser um pouquinho mais específico, todos nós que agora estamos em Cristo Jesus, pelos caminhos da fé, um dia experimentamos já da morte espiritual. Ainda não experimentamos da morte física. Certamente, pelo andar das profecias bíblicas, experimentaremos dela. Mas podemos afirmar, sem medo de errar, de que da morte espiritual, um dia eu e você já experimentamos. Pois um dia eu e você não quisemos nenhum compromisso com o Evangelho. Um dia para eu e você
o evangelho não fazia qualquer tipo de sentido. E estas coisas são expressões de uma morte espiritual. Só que existe uma outra face da morte. Além da morte física, além da morte espiritual, existe a morte eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo número 8. E como o próprio nome já diz, a manifestação dessa morte é no sentido de uma separação eterna de Deus. É quando o sujeito, vivendo esta esfera de vida, dominada pelo pecado, se lambuzando na lama do pecado, e ele morre na condição de alguém desprovido da graça, não rendido à cruz de Cristo, e então ele é separado de uma vez para sempre do Senhor Deus. Só que aí eu preciso chamar a sua atenção de um seguinte detalhe. À luz do Salmo 139, bem como de Apocalipse 14, versículo número 10, Jesus Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo, a Trindade Santíssima, usufruem de algumas características. Uma delas é a onipresença. Significa dizer que ele está presente em todos os lugares, 100% de si. Se isso é uma verdade, e é verdade, pois nós a encontramos nas páginas das Sagradas Escrituras, significa dizer que Jesus Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo, também estão presentes no inferno. E aí eu preciso chamar a sua atenção para a seguinte informação: o inferno é inferno porque Deus está lá. O céu é céu porque Deus está lá. O inferno é inferno porque Deus está lá, não no seu amor, não na sua misericórdia, não na sua graça, mas na sua ira justa. É quase comum entre mesmo cristãos que se dizem ser leitores das Sagradas Escrituras, aquele consenso fictício, não real, de que Deus tem o seu trono no céu e o diabo tem o seu trono no inferno. Isto é uma mentira. Deus tem o seu trono nos céus e dos céus ele governa todas as coisas. Apocalipse 14, versículo número 10 diz que o diabo, seus anjos e os ímpios sofrerão consequências eternas na presença do Cordeiro. E a pergunta que surge é: quem é o Cordeiro? De Apocalipse capítulo 14, verso número 10. Senão, ou a saber, Cristo Jesus. Uma das coisas que eu e você precisamos ter em mente é que desta vida para outra nós não levamos nada. E aquilo que nós plantarmos nesta vida, nós vamos colher na eternidade. E só existem duas possibilidades: ou eu e você morremos com Cristo, ou eu e você morremos sem Cristo. Se eu e você morrermos com Cristo, o céu de Deus é o nosso destino final. Mas se eu e você morrermos sem Cristo, o inferno, que não é do diabo, mas de Deus, também é o nosso destino final. De modo que, na medida em que eu e você vamos lendo Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 21, precisamos nós mesmos responder aquilo que aqui está posto. Permita-me ilustrar isso, citando o Dr. Wisby. Ele diz: temos aqui um texto para a nossa vida. Porque para mim, o viver é, e a morte é, e eu e você precisamos completar isto. Se no seu coração você está dizendo que o seu viver é o dinheiro, é aquilo que o dinheiro pode comprar, é aquilo que o dinheiro pode adquirir, é aquilo que o dinheiro pode te proporcionar, então o seu morrer é deixar tudo para trás, porque caixão não tem gaveta. Se você no seu coração está dizendo que o viver é fama, é ser aclamado, é ser bem recebido, é ser popular, é pertencer à galerinha mais ou menos, é ser um camarada boa praça, que se dá de bem com todos, então o seu morrer é ser esquecido. Se no seu coração você está dizendo que o seu viver é poder, é mandar, é dar ordens, é ter pessoas que obedecem apenas um olhar seu, um movimento de suas mãos, então o seu morrer é perder tudo. Uma das coisas das quais eu e você não podemos esquecer
é que o apóstolo Paulo conseguia olhar para o seu futuro porque ele não tinha medo da morte. Por que ele não tinha medo da morte? Porque a morte para o apóstolo Paulo não significaria a cessação da vida. A morte para o apóstolo Paulo não seria o transportar da vida dele, desta esfera de existência, para uma esfera de existência em que Deus estaria se revelando na sua ira, portanto, para as regiões infernais. O apóstolo Paulo estava certo da sua salvação. O apóstolo Paulo estava certo da sua comunhão com Deus. Por isso, em um dado momento, ele chega a expressar que o seu viver é Cristo e o seu morrer não é prejuízo. Pelo contrário, era uma expressão de lucro. Por quê? Significaria a cessação das tormentas de sua pessoa nesta esfera de existência e o seu aplazar, o seu beneficiar das benesses celestiais para todo sempre com o seu Senhor nas regiões celestiais. Uma das coisas que eu preciso chamar a sua atenção é justamente esta: fidelidade a despeito de quaisquer circunstâncias. Se eu e você formos para Apocalipse capítulo de número 2, versículo 10, Jesus Cristo está dizendo à igreja em Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia Menor: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus tem preparado para todos os seus salvação, e todos os seus irão perseverar a despeito de quaisquer circunstâncias. Se tem uma das marcas características daquele que traz para si, para consigo ou para a sua pessoa, Filipenses capítulo número 1, versículo número 21, é a fidelidade a qualquer custo, mesmo se necessário for, em face da morte. O apóstolo Paulo estava certo da sua salvação. Por quê? Se eu e você formos para um outro texto do apóstolo Paulo, mais precisamente, Romanos capítulo número 8, versículo 16, eu e você teremos acesso à seguinte informação: e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dizendo-nos de que nós somos, de fato, filhos de Deus. O apóstolo Paulo estava certo de que ele era filho do Senhor, não um filho bastardo. O apóstolo Paulo estava certo de que o seu destino futuro era o céu com Deus e não o céu sem Deus. O apóstolo Paulo estava certo de que ele poderia olhar para o seu amanhã com otimismo, com esperança, porque ele tinha vivido o seu presente no Senhor. E aí eu preciso resgatar uma das aplicações do domingo passado. Se você não viver o seu presente com Cristo, certamente o seu futuro não será com Cristo. Pois o que eu e você plantamos no tempo presente, colheremos no dia de amanhã. E eu não estou falando de um futuro em termos físicos, eu estou falando de um futuro em termos espirituais. Portanto, se eu posso trazer uma aplicação prática para todos nós neste momento, é esta: o que você tem feito da sua vida? O que você está fazendo da sua história? Onde você está indo? Onde você não está indo? O que você tem comprado? O que você tem vendido? Quem são os teus amigos? O que você anda fazendo da sua história, da sua vida? Muito cuidado. Por quê? Porque se eu e você não vivermos Cristo Jesus no tempo presente, a morte não pode ser encarada como um lucro, e sim como um prejuízo. Somente para aqueles que vivem o presente com Cristo podem encarar a morte como um lucro e não como um prejuízo. Que grande prejuízo será para todos aqueles que viveram a sua vida no tempo presente fora de Cristo. Sofrerão tormentas, assombrações, mazelas eternas. E certamente isto será assustador. Sem comparações, não tem equiparações nesta esfera terrena. Portanto, muito cuidado. Pergunta: para onde você está indo? Onde você vai passar a eternidade? Você tem medo da morte? Que crente é você que tem medo de morrer? Que crente é você ainda apegado às coisas desse mundo que jaz no maligno?
O apóstolo Paulo não tinha mais seu coração nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo tinha o seu coração e a sua mente nas coisas dos céus. Onde você tem colocado o seu coração? Se eu e você formos para Mateus, capítulo de número 6, eu e você iremos descobrir a seguinte verdade. Mais precisamente, versículo de número 21. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que é que você considera como tesouro? Onde você tem colocado o seu coração? Onde você estiver colocando o seu coração, ali estará o seu tesouro. O que é mais valioso para você? As coisas deste mundo ou as coisas do mundo do porvir? O que deve ser prioridade para o nosso coração? As coisas desta terra, as coisas deste mundo ou as coisas do céu de Deus, das regiões celestiais? Certamente, com honestidade bíblica, eu e você precisaremos concordar que o que de fato deve nos orientar não são as coisas terrenas, mas as coisas celestiais. Eu e você precisamos ser orientados não pela constituição da terra, mas pela constituição celestial. A nossa obediência à constituição celestial nos levará à obediência da constituição terrena, desde que essa constituição terrena não fira, não prejudique, não entre em contradição com as verdades das Sagradas Escrituras. Qual que foi o tema da exposição na noite de hoje? Paulo e a sua libertação futura. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeira verdade destacada na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, pois não vivia mais para este mundo, e sim para Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo acreditava em sua libertação futura, pois a morte não lhe era prejuízo, mas lucro, e sim lucro. Diante daquilo que for destacado, algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas, Cristo seja tudo em sua vida. Todos os que conviverem contigo possam ver Cristo Jesus em sua vida. Que nada em sua vida venha falar mais alto do que a sua relação com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que na medida em que nós olharmos para você, para as obras das suas mãos, para o trilhar dos seus passos, para os seus comportamentos, possamos ver Cristo Jesus em você. E a mesma coisa em relação à minha pessoa. E nós não estamos falando de pequenos deslizes de concordância verbal. E nós não estamos falando de pequenos deslizes de argumentação. Nós estamos falando de vida moral. Nós estamos falando de ações e reações para além daquilo que está posto na mera aparência. Quem é você? Cristo Jesus precisa ser o centro das nossas atenções. Em segundo lugar, a morte não é o fim, é o começo de uma nova jornada. Pergunta, para onde você está indo? Onde você vai passar a eternidade? A morte não pode ser encarada nem por mim nem por você como sendo lucro, se o nosso viver no tempo presente não é Cristo. Então eu cumpro o dever na noite de hoje de te alertar, não se iluda, cuidado, não minta para você mesmo. Se tem alguém para quem você deve ser verdadeiro, é para você mesmo, porque no final das contas, você é quem vai sofrer as consequências daquilo que você diz para você mesmo, das suas escolhas, das suas decisões, onde você vai passar a eternidade. Depende muito de onde está Cristo no seu presente. E em terceiro lugar, as escolhas do seu tempo presente definirão o seu futuro. Cuidado com o que você está fazendo hoje, pois é um lembrete do que virá amanhã. O que você está fazendo? Onde você está indo? O que você está comprando? O que você está vendendo? Quais são as suas escolhas? Quais coisas você tem escolhido?
Quais coisas você tem aprovado, quais coisas você tem reprovado. Cuidado. As escolhas do seu tempo presente definirão o seu futuro. Cuidado com o que você está fazendo hoje, pois é um lembrete do que virá amanhã. E isto em termos espirituais. Ainda dá tempo, meus irmãos. Enquanto eu e você estivermos respirando, há oportunidades de Deus para todos nós. Mas depois que o fôlego de vida nos for retirado, já não há mais chance. Passaremos tão somente a colher aquilo que nós plantamos em vida. Então, cuidado com as sementes que você está plantando, pois as sementes que você está plantando hoje, elas vão crescer e vão definir no dia de amanhã quais os frutos que você vai colher. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos, aprendendo mais sobre o Senhor, mais sobre a nossa fé. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que isso, ó Deus, não venha se perder em nosso coração. Que isto seja sempre o alvo das nossas atenções. Que nós não tenhamos medo do nosso dia de amanhã. Que nós não tenhamos medo, ó Deus, das incertezas do dia de amanhã. Pois no final das contas, o Senhor tudo controla e governa. E importa-nos, ó Deus, darmos ouvidos à Tua poderosa palavra e não a nós mesmos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Na certeza, ó Deus, de que nada é por acaso, nós descansamos no Senhor. Sê conosco, ó Deus. Sê com a vida dessa igreja, removendo todos os obstáculos, todas as pedras do caminho, tudo aquilo, ó Deus, que venha se constituir um obstáculo no caminho desta igreja, do não crescimento, do não amadurecimento. Na certeza, ó Deus, de que nada é por acaso, na certeza, ó Deus, de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, literalmente em todas as coisas. Descanso em Ti, descansamos no Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que o nome do Senhor seja exaltado.